Nesse domingo da Ascensão contemplamos a volta de Cristo à casa do Pai. Depois da sua trajetória terrena, Jesus volta para o Pai e deixa a Igreja como continuação da sua presença no mundo. E, de fato, a história de Cristo, esta missão que Deus confiou ao Filho, agora continua na missão que o Filho entrega para a Igreja. Não é por acaso que no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, São Paulo, que perseguia a Igreja, escutará a voz de Cristo que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, que tu persegues. Cristo presente na sua Igreja. Cristo que, ao voltar o Pai, disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura do capítulo 1 dos Atos, que nós lemos o relato da Assunção de Jesus. Não vos afastei, disse Jesus de Jerusalém para os seus apóstolos, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Exatamente, no próximo domingo iremos celebrar a festa do Pentecostes. E depois disso, Jesus, lemos nos Atos, foi levado ao céu à vista dele. Interessante que, quando os apóstolos continuavam olhando para o céu, apareceram dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Sim, nós não podemos ficar olhando para o céu. Com a volta de Cristo na casa do Pai, começa o envio dos discípulos até os últimos confins da terra. E aqui neste mundo que nós precisamos testemunhar aquele Cristo que nós conhecemos através da sua palavra, que os apóstolos conheceram fisicamente através da sua presença junto com ele. É interessante que o Evangelho de Mateus, que nós lemos neste domingo, fala exatamente do Emmanuel, Deus conosco. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Evangelho de Mateus termina com a mesma palavra que encontramos no primeiro capítulo, no trecho da Anunciação para José. Nós lemos de fato no versículo 23, eis que a Virgem vai engravidar, dar à luz um filho, chamarão com o nome de Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Emmanuel, pois se fala no começo, no fim, como que numa moldura, que contém todo o mistério da vida de Cristo. E no coração do Evangelho, no capítulo 18, versículo 20, se lê: Pois onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus, Deus conosco, Deus que salva estando conosco, Deus que nunca se separa de nós, mesmo quando volta ao Pai. E é belíssimo, porque é próprio Jesus que, como lemos em Atos, capítulo 1, versículo 4, que batiza no Espírito Santo e fogo e que nos convida a permanecer em Jerusalém até sermos revestidos do poder do alto, quer dizer, é uma obediência, aquela que nos leva à experiência do Pentecostes. Recebemos no Espírito Santo aquela autoridade, a mesma autoridade do próprio Cristo Jesus. Qual é esta autoridade de quem também no Evangelho nós lemos? Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide. Esta autoridade que recebemos de Cristo é exatamente a autoridade de perdoar, a autoridade de levar a misericórdia do Senhor, a autoridade de entregar a vida como Cristo entregou a vida, de dar a vida para que o mundo conheça o amor de Cristo. Pois disto todos saberão, disse Jesus, que sois meus discípulos, se amarão uns aos outros como eu os amei. E não tem amor maior do que dar a vida para os seus irmãos. Esta autoridade, a capacidade de amar com o mesmo amor de Deus, este amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
E Jesus nos indica di che forma podemos levar este amor e testimoniare a sua presença. Diz o Evangelho de Mateus, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei, a sua palavra. Exatamente a palavra de Deus que traz para nós a misericórdia do Pai. Pois Jesus nos ensina que pela palavra somos purificados, como lemos no capítulo 17 de São João. E sua palavra é Espírito e vida. Levar a misericórdia ao mundo, receber a autoridade de Cristo, significa levar esta palavra, ensinar a observar tudo o que Ele nos ordenou. Nesta palavra, como lemos no Salmo 119, que luz para os nossos passos, nós encontramos 176 efeitos, 176 graças, quer dizer, a salvação vem pela palavra de Deus, e vem pelo batismo, pelos sacramentos. Ele nos convida, o Senhor Jesus, subindo aos céus, para batizar todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que se fala do batismo, dos sacramentos, mas se fala em particular de um mergulho. Não é apenas um rito que nós celebramos, é uma experiência vital. Nós, através do batismo, mergulhamos na vida trinitária, mergulhamos neste amor e ficamos como que embebidos por este amor que nos torna capazes de viver a vida de Deus na terra, testemunhando aquela nova civilização que Cristo veio trazer ao encarnar-se por amor nosso. É a vida do Pai e do Filho, a vida de relação, a vida de comunhão, que se manifesta na comunidade cristã, que é o primeiro testemunho vivo de um evangelho que mesmo aqueles que não conhecem a palavra podem ler. Uma vida feita palavra. E tem um segundo aspecto. Neste trecho nós entendemos o amor do Senhor. Um amor que tem várias características. Primeiro, acolhe a nossa imperfeição. Interessante esta referência aos 11 apóstolos. Não eram 12, mas eram 11. Como lembrança desta fraqueza humana. E ainda uma fraqueza que aparece quando diz, no versículo 17, que quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, mas ainda assim alguns duvidaram. Somos um povo fraco, um povo que é capaz de infidelidade, um povo que é capaz de trair, um povo que desiste da promessa de Deus, mas Deus nunca desiste de nós. Interessante que no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios de São Paulo, de fato considere este chamado: não há entre vocês nem muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos da alta sociedade. Deus, no entanto, escolheu que é loucura no mundo para desacreditar os sábios, e Deus escolheu que é fraqueza no mundo para desacreditar os fortes. Deus acolhe a nossa imperfeição, nos ama na nossa debilidade. Ele não chama pessoas perfeitas. Tem uma outra característica: este amor de Deus quer alcançar a todos. Por isso nos envia para fazer discípulos todos os povos. É belíssimo. Os pagãos não são excluídos da salvação, pelo contrário, são aqueles a quem o Senhor nos envia. Todos os povos estão no coração da igreja, pois estão no coração de Cristo. E por isso a nossa igreja é católica, quer dizer universal, que alcança o mundo inteiro, que é enviado para todos os povos no mundo inteiro. Mas ainda, o Senhor nos quer sempre pequenos, sempre numa atitude de aprendizagem. Por isso se fala de discípulos, não de apóstolos. Temos um único mestre, que é Cristo. Todos nós somos irmãos, sempre prontos para aprender. Aqui está a nossa sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela de quem sabe de não saber. Como diria Sócrates, essa consciência tão profunda da necessidade de continuamente aprender nos torna eternos discípulos e, por isso, missionários. Só pode ser missionário aquele que é discípulo do Senhor,
aquele que continuamente aprende e ensina. Porque antes de proclamar a palavra, escuta a palavra e vive a palavra. E tem mais uma característica: este amor do Senhor nos convida a recomeçar sempre, por isso Jesus se envia para a Galileia. E a Galileia é o lugar onde tudo começou, o lugar da missão, o lugar do chamado, o lugar do primeiro amor, mas também o lugar do cotidiano. É por isso que os anjos dizem: não fiquem olhando para o céu. Nós precisamos no dia a dia, nesta terra concreta, nos lugares do nosso caminhar, aprender a sermos realmente discípulos e missionários, sempre inflamados por novo amor. E finalmente Jesus nos convida a subir no monte. Que monte é este? Um monte onde nós somos enviados para escutar a palavra. É na montanha, no Sinai, que Deus deu a lei. E é na montanha que Jesus se transfigurou, representando assim a graça da lei no meio de Moisés e de Elias, a lei, os profetas, Cristo, Evangelho, a palavra na sua integridade. O lugar onde o Pai, não por acaso, mesmo nesta circunstância, se revela e diz: este meu filho amado, escutai-o. Precisamos, no monte, escutar e adorar. E por isso logo se prostram e adoram. A montanha é um lugar de intimidade. Precisamos continuamente voltar a esta intimidade, no lugar da revelação, no lugar onde nós somos convidados a sermos adoradores, discípulos missionários, adoradores, homens e mulheres que continuamente buscam esta intimidade com o Senhor. Este Senhor que eles anunciam, mas não pelas palavras, que anunciam porque caminham com eles e deixam que ele aconteça na vida deles. Vivermos transfigurados pela escuta da palavra significa evangelizar. Isto é realmente o que o Senhor nos convida a viver. Eis que estarei convosco. Evangelizar é deixar Jesus acontecer. Não é o nosso esforço, não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Ele faz em nós. Lembro quando a Maria Paula, que fundou conosco a Aliança de Misericórdia, já em coma, estava voltando na casa do Pai, a mãe começou a relatar tantos fatos bonitos da vida dela e experiências fortíssimas que ela viveu com Cristo. Ela parou, a mãe que estava falando, e disse: mãe, não é importante aquilo que eu fiz, é importante aquilo que Deus fez em mim. Se esta consciência, Ele está comigo, Ele quer viver em mim, Ele quer agir em mim. Nunca esqueço a experiência de um padre exorcista, um padre jovem que não tinha tanta prática, e de repente no exorcismo a luta se tornou tão violenta que o padre caiu e desmaiou, e antes de desmaiar disse: Senhor, não dou conta, age você, opera você. Naquele momento a endemoniada era uma mulher, ficou liberta, mas o padre caiu num esgotamento psicofísico que acompanhou ele por anos. E tudo porque de fato ele lutou com as suas forças e não deixou Cristo vencer o maligno, pois não somos nós que agimos, Ele que age, Ele que está conosco. Este termo, eu estou convosco todos os dias, contém duas expressões. Eu estou convosco, Yahvé, Deus conosco, é a expressão da essência de Deus. Eu sou aquele que sou, eu sou. E convosco, porque Deus, Yahvé, é um Deus que é relação de amor, um Deus que vem ao encontro do homem, um Deus que caminha com o homem. Por isso que Santo Agostinho diz que o Cristo não se afastou do Pai quando desceu no meio de nós, nem se afastou de nós quando voltou a subir na casa do Pai. Até o fim. Nós somos chamados a dar fim a todas as coisas. Não se fala aqui do fim do mundo como destruição do cosmos, mas como realização de toda a criação, pois toda a criação se realiza na palavra anunciada, proclamada, no batismo e nos sacramentos celebrados em nome de Jesus, na experiência viva de Cristo que todo mundo procura desesperadamente.
O mundo e os homens não encontrarão plenitude nem paz até que não se volverão para o Cristo. E por isso evangelizar é questão de vida e de morte. Nunca esqueço a palavra de um jovem que dizia: estava perdido e me encontrei. Estava morto e voltei em vida, porque conheci a palavra que vocês me anunciaram. O sim de vocês, Padre, gera uma nova humanidade. E esta é a nossa missão. Toda autoridade me foi dada de Jesus no céu e sobre a terra, portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que a sua presença te conduza. Um bom domingo para todos.